Olá pessoal, tudo bem? Se não está, mas eu espero que fique bem, né? Ainda que esse bem que nós tanto anelamos diante desta pandemia, essa situação irremediável que a gente está vivenciando, ainda que esse bem ele não venha pelo fator político, pelo fator da ciência, mas que esse bem-estar, esse estar bem, possa fluir de dentro de cada um de nós, porque o bem começa assim, de dentro de cada ser humano, de cada pessoa de bem, quando a gente se dá ao ato de fazer o bem para as pessoas. No livro de Levítico, no Antigo Testamento, há uma lei que Deus deu para o seu povo e essa lei ela veio regulamentar, Deus legitimou e regulamentou nessa lei o princípio de ofertas de alimento. E se dizia nessa lei o seguinte, né, que as pessoas que cometiam algum delito, alguma falha, elas iam até o sacerdote oferecia um sacrifício por aquele que tinha cometido um delito. E os sacerdotes tinham os turnos de ficarem certamente cumprindo um turno, porque tem um versículo que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então os sacerdotes tinham que remover a cinza e manter sempre o fogo aceso. Pelo fato de eu não ter mais feito nenhuma publicação, e o nome sugestivo desse canal é Graveto para a Fogueira, parece até assim que a fogueira dava para se apagar. Mas eis aqui mais uma oportunidade, um graveto para acender o fogo de Deus dentro do seu coração. E esse graveto está em forma de um versículo lá de Provérbios, capítulo 17, que diz assim: quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então, caminho quer dizer as atitudes, o proceder, o agir do ser humano. Quando podia ser lido esse versículo da seguinte maneira: quando as atitudes do homem é agradável ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. É interessante a gente pensar em ser agradável a Deus. Mas como eu posso fazer isso? Esse questionamento não é de agora. A Bíblia fala lá no livro de Miqueias, no capítulo 6, que Miqueias, um profeta de Deus, um dia questionou com Deus e ele fez uma indagação: como eu me apresentarei ao Senhor? Como eu me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Como é que eu vou ter aceitação? Irei a Ele com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? Agradar-se-á ao Senhor de 10.000 ribeiros de azeite? Agradará o Senhor de holocausto? Como me apresentarei? E a Bíblia diz que Deus respondeu para ele: ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor requer de ti? Senão que tu pratiques a justiça, ame a benevolência e ande humildemente diante do Senhor teu Deus. Olha só esses 3 requisitos que são fundamentais. Pratique a justiça, seja justo nas suas decisões, nas suas atitudes, naquilo que você tem para oferecer para as pessoas, tem para dar para as pessoas. Seja uma pessoa justa, porque isso agrada a Deus. A Bíblia diz que a justiça ela exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. Segundo requisito, né? Deus diz assim, que tu ames a benevolência, ou seja, que tu ames e se dê a prática de fazer o bem para as pessoas. Quando nós assim fazemos, em cuidar das pessoas que estão muitas das vezes moribundas, doentias e muitas das vezes precisando de alento, precisando de
alguém que se importe de fato com eles. Quando nós fazemos isso, Deus começa a trabalhar também nos nossos dilemas, no nosso sofrimento, nas nossas angústias, nas nossas dores, porque assim como nós se damos o ato de fazer assim, Deus faz assim também conosco. A Bíblia diz que aquele que rega também será regado. Por isso, seja uma pessoa que ame a benevolência, que se dê à prática de fazer o bem sem olhar a quem, né? E o terceiro, ande humildemente com o Senhor teu Deus. A humildade é uma virtude imprescindível na vida de qualquer discípulo de Jesus. Por isso que ele disse: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tenha humildade, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas e se humilhe, porque Deus ama aqueles que se humilham. Os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Então esse versículo diz, né, que quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, até os seus inimigos Deus faz com que ele tenha paz com ele, né? Que coisa maravilhosa. Eu quero colocar ainda também anexo nesse vídeo, né, uma postagem que eu recebi de um pastor, Paulo Farias, que militou desde a década de 80, né, em Manaus, e pelas manhãs de domingo esse homem se esmerava em visitar os encarcerados. Ele mesmo intitulava, né, o seu programa, a sua maneira de ver as coisas como liberdade atrás das grades. E esse homem, durante muito tempo, né, militou nas manhãs de domingo, semeando bem, levando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, nos presídios de Manaus, e ele ganhou um respeito, uma consideração que os líderes da facção Comando Vermelho, tanto os que estavam no regime fechado, quanto os que estão no regime semiaberto, com a sua morte pela Covid-19, alguns dias atrás, fizeram certamente depoimento de que ele era um homem de voz mansa, amoroso, um homem que era um verdadeiro militante da causa do Senhor aqui na terra, um homem que desafogava o sistema carcerário, aqueles que estavam mergulhados nas drogas, no crime, né, no mundo do tráfico, que caíam ali, eram afetados por essa vida que esse homem transportava a imagem de Deus aqui na terra. E eles lamentaram e disseram: nós perdemos o nosso pastor. Esse era um verdadeiro pastor, que não tinha medo de nós, não nos discriminava, mas nos tratava com amor, com carinho. Oxalá que muitas pessoas tivessem essa virtude e esse cuidado. Sem dúvida nenhuma, o nosso mundo seria melhor, porque quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Que você fique com essa pequena meditação, é um graveto para aquecer a fogueira de Deus no seu coração, e assista esse vídeo, e que Deus em Cristo lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O pastor de Manaus, cuja morte por Covid-19 foi chorada até pelo Comando Vermelho, morreu ontem em Manaus o pastor Paulo Farias, aos 70 anos, vítima do novo coronavírus. E muitos se surpreenderam com a repercussão de sua partida, principalmente depois que a principal facção criminosa de Manaus distribuiu um salve, lamentando o acontecimento. Ocorre que, desde a década de 80, ele se dedicava a pregar o evangelho dentro dos presídios e com isso conseguiu tirar da criminalidade muitos detentos. Também era o principal desafogo dos presos, que viam nele uma figura amorosa e pronta a ajudá-los a mudar de vida. Com a fala mansa, mas firme, e muita coragem, dirigia-se aos presídios todos os domingos para ministrar o evangelho. Seus cultos eram sempre bem frequentados. Inicialmente no antigo Casarão, a cadeia pública da Avenida 7 de Setembro, hoje desativada, e depois nos outros presídios que foram surgindo na cidade, ele sempre levava a palavra de conforto e se tornava conselheiro de muitos que estavam dispostos a mudar de vida.
Ganhou também o respeito dos líderes de facção, que sempre se dirigiam a ele com alguma reverência. Nos últimos anos, apresentava um programa de rádio, na emissora de sua igreja, a Boas Novas. Com o sugestivo título de Liberdade atrás das grades, a atração tinha o foco justamente em atingir os criminosos e tirá-los da vida de crime, convertendo-os ao Evangelho. O velório não foi autorizado e o sepultamento foi acompanhado apenas por algumas pessoas da família, como mandam as regras do distanciamento social. Salve do Comando Vermelho! Se vê em luto é com muita tristeza nos corações dos irmãos aqui do fechado e do semiaberto de vários presídios de Manaus. O CV vem agradecer o ungido de Deus, Pastor Paulo Farias, que um dia esteve aqui dentro conosco trazendo palavra de Deus para todos nós. Esse era pastor verdadeiro que não tinha medo de nós, não tinha vergonha e nem preconceito. Mas infelizmente Deus levou o nosso pastor Paulo Farias, vai deixar saudades para todos irmãozinho do fechado e do semiaberto. Descanse em paz, amado pastor Paulo Farias. Um rápido lembrete. Você não esqueça, isso você não pode deixar passar, né? De se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar e fazer com que toque no sininho, fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas e seja abençoado. Eu tive a participação nessa oportunidade do meu amigo Louro, que está aqui no galho dessa árvore, né? E agora nós vamos levar ele para dentro de casa para ele se enxugar um pouquinho, porque ele já tomou um banho. Tchau!